Boa noite, igreja linda. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Videira, à casa do Senhor. Antes de trazer a palavra, eu quero compartilhar do que aconteceu hoje pela manhã com os Homens em Ação. Nós estávamos visitando o Centro de Recuperação em Simões Filho. Uma equipe de Homens em Ação esteve lá presente. Eu, Matheus Oliveira, Rodrigão, Robinho, Wesley, Alisson e... são esses, né? E Ramon. Nós estivemos lá fazendo a entrega daquelas doações que vocês, homens, creio que algumas mulheres também ajudaram a fazer aquele detox. Deixa eu falar um negócio para você. Foi uma bênção o dia de hoje. Vocês abençoaram aquelas pessoas de uma forma que vocês não imaginam. Muita roupa boa foi dada, foi entregue lá. E eles receberam com muita gratidão, com muita alegria no coração, esses presentes dados a eles. E nos convidaram para voltar lá, para passar o dia com eles, fazer um churrasco. Então já temos uma ideia do que será o próximo mês, qual será a próxima ação. Tem a ver com carne. Então, quem gosta de carne, quem gosta de churrasco, né, já vá se escalando aí para a nossa ida a Simões Filho. Ok, povo? Então, quero agradecer a você que fez a sua doação e a você que pôde estar lá hoje participando desse evento. Não deixe de faltar, não deixe de estar presente no próximo. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mas antes quero dar um oi para minha mãe, para meu pai, para minha família que está assistindo lá no Rio Grande do Sul. Beijo, pai, beijo, mãe, amo vocês. Quero mandar um beijo para minha família. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, por enquanto. Vamos ler eu vou usar aqui a versão, já botou ali a NVT, que é a minha versão preferida. Tem várias versões, não tem problema, eu prefiro essa, eu gosto dessa. Mas tem várias versões, tem a ARC, tem a NVI. Eu vou usar hoje aqui a NVT. Diz assim a palavra: o Senhor disse a Moisés: envia homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Feche seus olhos para uma breve oração. Espírito Santo de Deus, estamos diante de Ti e queremos que a Tua graça seja derramada sobre nós hoje aqui. Queremos que traga transformação e gere vida em nós por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fale assim: Deus fala. Amados, essa fala aqui não é um recado de Deus. É o próprio Deus falando a Moisés. Moisés, vem cá, meu filho. Pega 12 líderes de conexão aí e pede para eles irem olhar a terra que eu vou dar ao povo de Israel. Essa ordem, essa fala do Senhor não era uma novidade para o povo de Israel. Porque mesmo antes da nação de Israel existir, quando só havia o pai dessa nação, que é quem? Abraão, o pai Abraão. Essa promessa já foi dada a Abraão quando não existia ainda nem filho de Abraão. Eu não preciso aqui entrar na história de Abraão, creio que você conhece. E Abraão não tinha filhos, ainda era só ele e Sara, era só um casal. E Deus já havia dado uma promessa para ele acerca dessa terra. Quando nós olhamos o capítulo 12 de Gênesis, Deus fala: olha, Abraão, sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua família, porque você estando aí não tem como usar você. Você precisa sair do meio do teu povo e vá para uma terra que eu vou mostrar a você. Eu farei de você uma nação numerosa, você terá inúmeros descendentes, como a areia do mar, como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E Abraão, de imediato, obedece. Ele
Então ele sai para uma terra que ele não sabia ainda onde era. Ele vai em direção ainda incerta, mas confiando que Deus estava conduzindo. Tem vários textos onde nós podemos ler Deus falando sobre essa terra de Canaã. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, diz assim, versículo 13. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Ou seja, Deus estava já falando para ele: olha, a tua geração, os teus descendentes vão para uma terra estrangeira, e lá eles vão se multiplicar, eles vão crescer muito, mas vão ser escravos, vão crescer, mas serão escravos. Mas vai chegar um tempo que isso vai acabar. E quando isso acabar, eles voltarão para essa terra que você está olhando. Você vai lembrar que quando Abraão sai do meio de seus parentes, ele leva um sobrinho. E no meio do caminho, os empregados dele com os empregados do sobrinho começam a brigar e eles se separam. Então Ló vai para Sodoma e Gomorra e ele fica então para o outro lado. E Deus fala assim: olha, ergue os teus olhos, aonde você conseguir alcançar, onde a sua visão alcançar, isso tudo será seu e dos seus descendentes. Só que aí em Gênesis 15, você vê que Deus lança uma palavra parecendo até que maldição, né? Rapaz, eu nem filho tenho, mas os que virão serão escravos. Mas olha que negócio interessante. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Até mesmo aquilo que aparentemente não é tão bom, mas Ele cumpre. Porque quando você começa a olhar a história de Israel, você verá que isso aqui de fato acontece. Então, você vai lembrar da historinha de José, que é vendido pelos irmãos, se torna escravo no Egito, ele vira governador, vem uma fome gigantesca na terra de Canaã, Abraão manda os filhos buscar, Jacó, quer dizer, manda os filhos buscar comida no Egito, e aí então se mudam para lá. Estou encurtando a história para não tomar muito tempo. Mas olha que negócio interessante, de fato, os descendentes de Abraão se multiplicaram, viraram uma nação de Israel, e viraram escravos no Egito. E se passaram 400 anos, e aquele tempo chegou ao fim, e a palavra de Deus estava se cumprindo, exatamente como Deus havia dito. Exatamente como Deus havia dito. Deus cumpre o que Ele fala. E Deus não é um Deus de dar recado. Deus fala o que realmente está no seu coração, o que realmente é o seu propósito, Deus fala. E o que acontece, amados, é que chega um tempo e Deus fala assim: olha, acabou, já deu os 400 anos, agora esse povo precisa voltar para essa terra. Precisa voltar para o lugar que eu disse que eles iriam possuir. Precisam voltar exatamente para o lugar que eu disse a Abraão que eles deveriam estar. E que eu prometi a meu filho Abraão: como eu não falho, como eu não volto atrás, eu vou trazer meu povo de volta. E aí ele escolhe quem? Moisés. E aí ele chega para Moisés estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, estava lá cuidando das ovelhinhas. Deus chama ele: Moisés, é o seguinte, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido esse povo clamando, pedindo ajuda, e chegou o tempo daquilo que eu falei para Abraão. Realmente o tempo chegou, meu filho, agora eu escolhi você para tirar meu povo de lá. E eu gosto desse texto, eu gosto desse diálogo entre Deus e Moisés, porque Moisés fica assim: mas Senhor, eu? Tem certeza que sou eu? Poxa, não tem alguém melhor não, porque olha, eu nem falo direito, eu tenho dificuldade, eu não sei nem me expressar. E Deus fala assim: Abraão, Moisés, relaxe, fique tranquilo, eu vou com você. Eu vou com você. Moisés, acalme o coração, eu vou com você. Mas Moisés, ainda inquieto, fala assim: mas eu preciso de uma identidade, eu preciso de uma representação, eu preciso
eu preciso ter alguma coisa, uma placa, alguma coisa que identifique. É o seguinte, Moisés, chegue lá e fale assim: o eu sou me enviou. Eita, poxa. Não, mas qual definição é essa, Senhor? Como assim o eu sou? Diga lá, o eu sou enviou você. E ponto final. Não tem mais esse negócio de blá blá blá, não. O eu sou está contigo e acabou, meu amigo. Rapaz, deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus fala, Ele cumpre. Se Deus diz que vai com você, Ele vai com você. Se Deus disse que está contigo, Ele estará contigo. Tem inúmeras passagens na Bíblia que você verá as pessoas querendo fazer algo pelo Senhor, algo por Deus, e falam: não vá que eu não vou com você. Eu não estou na brincadeira contigo. Não se aventure. E eles vão, o povo vai, achando que Deus é igual um ser humano, né, que muda de ideia no meio do caminho. E aí quando chegam lá, Deus não vai com eles. E eles perdem a guerra, sofrem derrotas, porque Deus falou que não iria. E Ele não foi. Ele não foi. Continuando aqui o esboço. Deus, quando Ele fala algo para mim e para você, e Ele fala por meio da palavra, Deus, Ele empenha o seu poder em sua palavra. Ele empenha a sua personalidade, Ele empenha o seu caráter. Então, quando Deus está falando, Ele põe todo o seu poder em sua palavra. E para não dizer que isso é uma fala minha, é uma imaginação minha, creio que os líderes já estão ligados no que eu estou falando. Amados, quando Deus fala, haja luz, o que aconteceu? Você não vê o Senhor puxando fiação elétrica. Você não vê o Senhor preocupado com matéria-prima. Ele lança uma palavra de poder e acontece. Ele fala assim: haja separação entre águas e águas. E o que acontece? Aconteceu. Pela liberação da sua palavra. Ele fala assim: olha, eu quero que tenha peixinhos, quero que tenha tubarões, quero que tenha baleia, quero que tenha peixe-boi, quero que tenha foca, quero que tenha o que mais? Arraia, quero que tenha estrela do mar, eu quero que tenha pepino do mar, eu quero que tenha também aqui tilápia, eu quero que tenha, rapaz, o que mais que pode ter aqui, velho? Eu quero que tenha polvo, quero que tenha camarão, põe, lagosta, quero tudo isso aqui agora. E o que aconteceu? Aconteceu. Pela liberação da sua palavra. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. E se Ele fala que Ele vai corrigir, amados, não tenha dúvida, Ele vai corrigir. Se Ele fala que vai abençoar, não tenha dúvida, Ele vai abençoar. Deus vai executar aquilo que Ele disse que vai executar. Eu tenho pena, talvez pena seria a palavra errada, de pessoas que brincam com as verdades da palavra de Deus, como se Jesus nunca fosse voltar e buscar a sua igreja. Como se a historinha do arrebatamento fosse um conto de fada. Como se fosse um filme da Disney. Amado, não se engane. Aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Talvez você não saiba, você não tenha conhecimento, mas mesmo assim a sua ignorância não anula a verdade da palavra de Deus. A sua falta de conhecimento não anula a verdade da palavra de Deus. O seu vitimismo não anula a verdade da palavra de Deus. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Quando Deus fala, Ele emprega o seu poder, Ele emprega a sua personalidade, a sua graça está em sua palavra. E aí eu quero entrar na segunda parte dessa mensagem, que é qual é a resposta nossa diante de uma palavra dada por Deus. O que nós fazemos quando recebemos uma palavra dada por Deus? Eu estava conversando com o Niles na quinta-feira, que a palavra da macro de quinta foi a introdução dessa mensagem. Graças a Deus eu não precisei usá-la. Falei, nossa, já está dada a introdução, então já posso entrar no desenvolvimento. Que é quando Deus fala, e aqui o Niles usou o exemplo de, quem estava aqui quinta-feira? Samuel.
Deus fala, e quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve Deus falar. Então eu não preciso entrar nesse tema hoje, porque creio que você já sabe do que eu estou falando. Então Deus fala, e qual é a resposta que nós temos a ouvir Deus falar? Deus fala por meio de seus líderes, dos seus pastores. Deus fala de várias maneiras por meio da sua palavra. Deus está falando com você. No seu devocional, Deus está falando com você. Agora, você ouve, você vê Deus falando com você? Estava conversando, acho que foi com Viviane, e ela falando assim, rapaz, eu estou lendo a Bíblia de uma outra maneira, parece que as palavras me saltam aos olhos. Eu falei, é exatamente isso. Deus está falando com você à medida que você lê a palavra. Deus está falando com você à medida que você para orar. Deus está falando com você à medida que você pede uma orientação. Quando você pede um conselho, Deus está falando com você. Às vezes, sabe qual é o problema? É que você não gosta do porta-voz que Deus está usando. Aí você fala assim, pô, mas o Lucas fala porta, aí eu não gosto de ouvir essa porta, esse R dele é um saco, eu não gosto de ouvir. Aí você anula a fala de Deus porque não gosta do porta-voz. Aí eu não gosto como Ana fala. Aí você anula a palavra de Deus porque você não gosta do porta-voz. Você acha Cláudio muito ríspido, aí você não quer ouvir Cláudio porque não gosta do tom de voz dele. Aí eu não gosto do porta-voz aí. Mas é assim, amado, você perde a oportunidade de ouvir Deus porque você não gosta da pessoa que Deus está usando. Não gosta, eu não vou com a cara daquele irmão, então, rapaz, pare com isso. Deus quer falar com você. Deus usa a sua igreja para falar com você. Quem estava aqui ontem no seminário de paz, viu tanta graça derramada, eu tenho certeza que a vida de muitas famílias mudaram a partir de ontem. Tenho certeza que muitas famílias mudaram a partir de ontem. Porque foi derramada muita unção aqui. E eu tô ligado em tudo que Deus está fazendo, porque eu não quero perder esse time, cara. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu não quero ser um espectador, eu quero ser um participante disso. Eu quero fazer parte dessa história, dessa transformação. E quando nós respondemos a Deus positivamente, eu vejo que Deus é como aquele torcedor que está ali, olhando e vendo a vibração, vendo o empenho do time, e o time faz o gol e ele vibra. Eu vejo que Deus, na minha mente de pai, né, eu vejo assim, quando nós fazemos aquilo que é da vontade dele, quando nós confiamos nele, quando nós acreditamos nele, quando nós acreditamos nas suas falas, nas suas ordenanças, ele vibra com isso. Ele fica feliz, yes, ele está fazendo o que eu disse. Ele está fazendo aquilo que eu disse para ele fazer. Eu e Simé, nós matriculamos a Ana Luísa no CrossFit. E aí está muito legal. Aí enquanto ela faz CrossFit, eu vou do outro lado e fico lá. Mas só que na sexta-feira agora, eu fiquei assistindo ela. A Pro chegou atrasada e eu fiquei assistindo ela. E, rapaz, esse negócio de genética é fantástico, né, velho? Cara do céu, isso é um negócio energizante. Eu não sei você, pai, mas eu piro com as minhas filhas, velho. Eu piro com elas. Porque é um negócio, cara, ser pai é um negócio fantástico, velho. Porque olha só, aí eu fiquei olhando ela treinar, e eu nunca tinha visto ela treinar de verdade, sabe? Aí tinha lá um circuito, e tinha lá fazer um deadlift, tinha depois um agachamento e coisa e tal. Rapaz, quando ela chegou para fazer o terra, velho, ela fechou a cara. Cara, ela jogava os pesos para cima, Dani. A testa fechada, assim, aquela cara de raiva, assim. Rapaz, meu coração quase explodiu ali neles. Meu coração quase explodiu ali, porque eu me vi nela, velho. Porque quando eu estou treinando, cara, ninguém fala comigo. Olha, eu entro no meu mundo e o meu negócio é arrancar o peso do chão, mas quanto mais peso puder, melhor. Eu tô ali, ó. Eu tô paranoico, velho. Eu não Luiz é a mesma coisa, cara.
Ana Luísa, a mesma coisa, velho. Aí quando ela acabou o treino, eu falei, filha, eu tô louco por você, abracei ela no box lá, coisa e tal. Mas por quê, pai? Você é igual a mim, você é igual a mim. Eu falava assim com ela, ela morta de vergonha, né? Porque eu sou um pouco expansivo, assim, né? Mas porque eu me vi nela, sabe? E eu vejo que, da mesma forma como eu me alegro em ver a minha filha reproduzindo aquilo que eu acredito, eu vejo que Deus faz a mesma coisa quando nós fazemos aquilo que Ele nos fala. Quando nós confiamos na Sua palavra, quando nós buscamos desenvolver a Sua natureza que já foi colocada em nós, Ele vibra com isso. Porque não foi um preço baixo que Ele pagou para que nós fôssemos livres. Não foi pouco o preço que Ele pagou para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de gritar, de pular, de ter uma família, de sermos plenos, de termos vida abundante. Mas olha que negócio interessante. Vamos voltar para o texto de Números. Acontece o quê? Números capítulo 13, né? Deus dá a ordem para Moisés, Moisés levanta, e Deus é bem específico. Não é qualquer pessoa que vai. Não é qualquer pessoa que vai. São os líderes, são pessoas gabaritadas, são pessoas de nível, pessoas escolhidas. E esses 12 homens, eles vão então olhar a terra. Moisés dá as diretrizes, olha, vocês olhem que tipo de terra é, se é fofa, se é dura, se é preta, se é vermelha. Veja lá que tipo de planta nasce. Veja se o fruto da terra é bom. Veja lá que tipo de pessoas moram lá. Preste atenção naquilo. E eles vão e fazem exatamente o que Moisés diz para eles fazerem. Eles olham a terra, eles voltam lá no versículo 25 de Números 13, eles voltam e começam a dar um relatório. Rapaz, a terra é maravilhosa. O que planta, nasce. A terra é espetacular. Olha, está aqui um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então você imagina o tamanho da uva, né? Dava um vinho bom, um suco bom. E eles voltam trazendo notícias maravilhosas. Só que, o que acontece? 10 homens falam assim, olha, realmente a terra é boa, a terra é excelente, mas temos um porém. Os meninos que moram lá são meio barra pesada, Moisés. Os menininhos que moram lá têm 1,95 m ou menor. É o adolescente deles. Porque eles são gigantes. São caras fortes, os caras são malhados, os caras fazem crossfit, os caras botam para descer, velho. Moisés, acho que não é para nós não, Moisés. Moisés, esse negócio, bora mudar de ideia, bora para uma terra mais perto aqui, bora mudar o foco. Eu acho que Deus se enganou com aquilo que ele falou. Eu acho que Deus estava meio fora de si e deu uma ordem que não é muito legal. Só que 2 homenzinhos aí, Josué e Caleb, falam assim, não, que isso, povo? Pelo amor de Deus, que isso? A terra é maravilhosa e ela vai ser nossa sim. Essa terra vai ser nossa. Deus falou que ia dar, Ele vai dar, Ele vai junto. Se o povo for muito forte, Ele vai junto com a gente, está resolvido. Então assim, não há motivos para drama, não há motivos para pânico. O Senhor está conosco, a terra é nossa. Só que o que foi que prevaleceu? O negativo. Os 10 homens, eles conseguiram corromper toda a nação de Israel. Como o John Bevere fala, de 10 viraram 3 milhões. Aqueles 10 homens conseguiram minar o coração e a mente da nação para não irem possuir aquela terra prometida. E isso custou muito caro para essa nação. Porque toda aquela geração não entrou na terra, custou a vida deles. E aí então eles passam agora a caminhar mais 20 anos pela terra, mais 40 anos pela terra, até que toda aquela geração morresse, e apenas aqueles homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Usufruíram daquilo que Deus havia falado. Creram naquilo que Deus havia falado. E aqui tem um elemento muito interessante dessa história. A nossa fé é a resposta àquilo que Deus fala. Deus nos chama para crer naquilo que Deus fala. Deus não chama eu e você para pesquisar sobre o que Deus fala, se é verdade ou não. Deus nos chama para crer naquilo que Ele fala.
Só pela fé podemos acessar as verdades de Deus. Só pela fé conseguimos andar nas verdades que Ele diz que devemos andar. Sem fé é impossível acessarmos as coisas de Deus. Sem fé é impossível acessarmos as coisas de Deus. Porque a fé é o condutor, a fé é o canal que nos liga à graça, que nos liga à vontade de Deus. A fé é esse canal. Aqueles 10 espias, eles não creram. Olha só, eles eram um povo de Deus. Eles eram um povo de Deus, não eram um povo ímpio, eram um povo de Deus. Mas não cria na voz de Deus. Não acreditavam na pessoa de Deus. Mesmo ouvindo Deus falar, mesmo eles vendo já na história tantas coisas que Deus havia feito, eles não acreditavam no poder de Deus. Deus era capaz de abrir o Mar Vermelho, era capaz de exterminar o povo do Egito, os egípcios, mas não era capaz de dar uma terra, não era capaz de aniquilar uns poucos gigantes. Percebam que as circunstâncias mudaram os corações daqueles espias. Talvez a dúvida já estava no coração deles, ela só se manifestou depois. Mas aqueles 2, Josué e Caleb, eles sobem na confiança no Senhor. Eu também vejo que esses 10 espias estavam se baseando nas suas próprias habilidades, como fala John Bevere. Eles não estavam confiando naquilo que Deus poderia fazer, mas sim na sua capacidade. Então eles olham para si, era óbvio, queridos, presta atenção, era óbvio que um povo recém-saído da escravidão, um povo que só sabia fazer tijolo, era óbvio que ia perder para um exército de gigantes. Era óbvio um negócio desse. Mas Deus não estava ligando para as circunstâncias. Deus falou que ia dar e ponto final. Deus não fala para eles, olha, vão lá e vejam se vocês podem vencer. Vão lá e vejam se há condição de você possuir a terra. Vão lá e vejam se realmente eu acertei naquilo que eu falei. Deus não fala isso. Deus fala, vão olhar a terra que eu vou dar a vocês e ponto final. Quando Deus fala, não há possibilidade de erro. Não há probabilidade de falhar. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Só que aqueles 10 espias, eles não viam assim. Infelizmente, e toda aquela geração não entrou na terra prometida. E eu gosto muito dessa historinha, continuando, porque há na Bíblia inúmeras situações de homens que ouviram a voz de Deus, que ouviram Jesus falar com eles e começaram a ter algumas experiências, mas sucumbiram no meio do caminho. Uma das histórias que eu gosto, e aí envolve a pessoa de Pedro. Pedro, eles estão atravessando o mar, e aí, de longe, eles veem tipo uma espécie de um fantasma. Jesus fala assim, fique tranquilo, sou eu que estou indo até vocês. E Pedrão fala assim, bom, Senhor, se é você, então faça com que eu vá até você sobre as águas. E o Senhor fala o quê? Tem certeza que foi isso? Mas não, acho que você leu a Bíblia errada. Porque Jesus fala assim, rapaz, eu nunca vi um ser humano andar pela água. Então, Pedro, é impossível fazer isso. Pedro, eu posso porque eu sou Deus, então aí eu estou andando, mas você é um ser humano e não pode. Não foi isso. Jesus falou, venha. E Pedro vai lá, põe um pé, põe outro pé. Só que aí o que acontece? O vento começa a bater, a onda começa a ficar forte e Pedro começa a quê? A afundar. E aí Jesus vem, seu babaca, vem cá. Puxa Pedro. Pedro, tu acha que eu não conheço da lei da gravidade não, Pedro? Tu acha que eu não sei que nenhum ser humano consegue andar sobre a água? Tu acha que eu não sei disso, Pedro? Mas Pedrão, eu posso todas as coisas. Se eu falo para você vir, você vem, Pedro. Se eu falo para você andar, você anda, Pedro. Por que você duvidou? Você já me viu falhar? Você já me viu retroceder? Tu já me viu não cumprir alguma palavra que eu disse para vocês até agora?
E Pedrão fica lá, morto de vergonha. É, menino de pouca fé você. Mas tem outras histórias interessantes. Eles estão pescando a noite toda, não pegaram peixe algum. Estavam cansados, já estavam lavando as redes. O Senhor fala assim, vai um pouquinho mais para o fundo lá e joga a rede de novo. Aí Pedro fala assim, mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos uma tilápia sequer. Mas sabe de uma? Sobre a tua palavra, eu vou jogar essa rede. E o que acontece? Pegam tanto peixe que tem que pedir ajuda aos colegas para vir. Cara, ajuda aqui, vai romper a rede, me ajuda aqui. Por causa da palavra lançada. Olha que negócio interessante. Jesus falou, lance a rede. Jesus liberou uma palavra. E eles foram sobre essa palavra e pescaram muito mais do que eles imaginavam. Amados, quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus está falando com você hoje aqui. Deus está trazendo à sua memória coisas que Ele já disse a você. Mas só não aconteceram porque você ainda não creu. Porque você ainda não acreditou. Talvez você que está aqui nos visitando, ou já tem aqui mais vezes, você fala assim, Lucas, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu digo para você, amados, meu amigo, Deus fala sim. Deus fala sim. Talvez hoje é a noite que Ele preparou para você abrir o seu coração para Ele. Seja a noite de você rasgar a sua vida e entregar-se a Jesus, para Ele falar com você, para você passar a ouvir a sua voz, para você começar a ter experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir um comando dEle e obedecer, de andar por fé, de andar livre dos seus sentimentos, das suas emoções, livre das suas angústias, confiando naquilo que Ele disse a você. E eu quero finalizar essa mensagem falando dessa mesma história de Josué e Caleb, no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 6 em diante, você vai ver uma historinha muito bacana de Caleb. Josué se torna um líder, né? Moisés morre, e aí então Josué assume, e passam-se os anos, e Caleb chega assim para Josué, Josué, você lembra aquela vez que nós fomos mandados para olhar a terra de Canaã, que só eu e você cremos na palavra? Você lembra disso? Eu estou parafraseando, ok? Então não está bem igualzinho assim, não. Você lembra daquela vez? Pois é, só eu e você permanecemos de pé. Só eu e você confiamos em Deus. Só eu e você confiamos naquela palavra. Pois é, velho. Olha, já se passaram 45 anos daquilo. Já se passaram. E hoje eu estou com 85 anos. Mas sabe de uma coisa, Josué? Eu estou tão forte quanto aquele dia. Eu estou tão potente quanto aquele dia. Eu posso fazer tantas coisas quanto aquele dia. Então, Josué, tem uma terra aqui que eu gostei muito. E Moisés falou que seria minha. Eu posso possuir ela agora? E Josué fala assim, claro, é tua terra. Ele falou assim, tem uns gigantezinhos lá, mas eu termino de matar eles e aí eu planto meu milhozinho com feijão lá. E foi o que aconteceu. Olha só essa história, eu vou ler aqui para você, do versículo 8 em diante. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que meus irmãos israelitas que foram comigo, é que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Olha só, agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido.
mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Olha que negócio tremendo. Pense você, um idoso de 85 anos querendo ir para a guerra ainda. Um camarada que já estava aposentado, fim de carreira. Rapaz, minha vida acabou. Agora curtir meus netos, meus bisnetos, tomar meu chazinho aqui, esperar a morte chegar. Não! Eu quero ir para a guerra. Eu quero matar mais uns gigantes que eu ainda posso. Porque a promessa tem que se cumprir. Passaram-se 45 anos, presta atenção nesse detalhe, 45 anos confiando na promessa do Senhor. E Deus cumpriu ou não cumpriu? Quando Deus fala, Ele cumpre, meu amado. Se Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Coloque a sua fé em ação. Tenha uma fé prática. Ande naquilo que o Senhor já mostrou qual caminho você deve andar. Tem pessoas que ainda ficam tateando na vida sobre relacionamentos, sendo que já está claro na palavra qual é a vontade de Deus. Fica na dúvida entre um pecadão e um pecadinho. Para com isso. O Senhor já mostrou o que é luz para você. Deus já mostrou o que é santo para você. Para que ainda ficar negociando com as trevas, sendo que tu sabe qual é o caminho da luz, tu sabe qual é o caminho da liberdade. Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você. Deus tem preparado um caminho de excelência para mim e para você, escrito e revelado na sua palavra. Agora a pergunta é: cremos nisso? Acreditamos de fato nisso? Ou preferimos dar ouvidos às circunstâncias, às muitas vozes, às preocupações, às angústias da alma? Preferimos dar espaço aos sentimentos, mesmo sabendo que aquilo que Deus fala é verdade. Ainda damos espaço às nossas emoções, principalmente às emoções negativas. Falamos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas ainda assim falamos: o meu câncer, a minha dor, a minha hérnia. E aí eu posso falar com muita propriedade, não é me orgulhando disso, nem me exaltando, mas vocês me acompanharam em todos os meus processos, das minhas lutas contra a doença. Quem não me conhece aqui há muito tempo já sabe que eu lutei contra o câncer em 2017, 2018 e 2019. Quase morri por algumas vezes, mas não morri. Estou aqui. Você pode ver. Mas quem está aqui desde essa época sabe que a doença nunca me dominou. A doença nunca foi um limitador para mim. Vocês sabem disso. Quantas vezes eu ia para a reunião de líderes com toalhinha, lavado de suor, inchado para ser um sapo. Pesava 150 quilos quase. Hoje peso bem menos, graças a Deus. Não parece, mas peso bem menos. Mas inchado, mal, fazendo os tratamentos. Mas nunca permiti que a doença fosse o meu denominador. Fosse algo que me definisse. Eu lembro que as pessoas me viam na clínica, né? Mas você tem câncer? Eu falei: está aqui. Estou aqui. Mas não parece. Não parece mesmo. Não parece mesmo. Eu lembro de quantas vezes eu fui para Miguel Calmon, mesmo doente. Eu lembro que numa dessas experiências eu tive que dormir com o Sérgio no carro. Oh, meu Deus. Mesmo doente, mas a doença nunca foi algo que me limitou.
Nunca foi. Até mesmo essa minha questão cardíaca, às vezes eu recebo umas repreensões do meu médico, mas eu sou meio doido. Às vezes eu vou lá treinar, aí eu boto 100 quilos, pô, foi legal. Boto 120, pô, foi legal. Boto 130, falei, pô, tá legal. Boto 170, tá legal. Aí boto 180, falei, eita. Eu fiquei meio tonto aqui. Pronto, até aqui dá para eu ir. Mas por que eu faço isso? Não é porque eu sou teimoso. Não é isso. Mas eu vou testando minha fé, velho. Eu faço isso, velho. Eu faço isso. Poxa, presta atenção. O que passa na minha mente? O Senhor levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Cara, então eu sou um caração. Eu vou andar como um caração. E vou treinar como um caração. Ah, mas você é doido, você é responsável. Rapaz, se eu passar mal, eu tenho meu doutor aqui. Mas eu vou andar de acordo com a minha fé. Daquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu vou andar nessa pegada. Eu falo com o Simeia assim, às vezes Simeia fica meio ali, mas será que eu vou? Vá, faça. A minha fé está assim. Pronto, é possível fazer? É do propósito de Deus? Pronto, vai e faça. Eu estou assim, cara. Tudo que você falar para mim, se você tiver base na palavra, que vai de acordo com o propósito de Deus, vai e faça. Rapaz, Deus nos chamou para coisas grandes, gente. Deus nos chamou para coisas poderosas. Deus nos chamou para executar coisas fantásticas nessa vida. A nossa vida não é apenas crescer, casar, ter filhos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você já imaginou, presta atenção, você já imaginou se esses 12 apóstolos escolhidos por Jesus se contentassem apenas com a vida cristã? Tu já pensou nisso? Se Pedro pensasse como muitos de vocês aqui pensam, não, sou salvo, glória a Deus, sou salvo, tá bom demais. Tu já pensou se Pedro pensasse assim? Mas Pedro nunca pensou assim. Pedro foi chamado de homem de pouca fé, mas nunca deixou de ter fé, porque ele foi para suas experiências, ele foi para suas lutas, ele enfrentou o que a vida lhe ofereceu. Aqueles homens fizeram isso, e é por isso que nós temos a palavra hoje aqui para ouvir, porque aqueles homens não se limitaram apenas a ter uma vida cristã, apenas ser evangélicos, foram muito mais, fizeram muito mais do que esperavam, do que planejavam, do que queriam. Quando o Senhor falou, venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens, eles não tinham noção do que isso seria. Não tinham ideia do que isso significava. Era muito mais do que suas mentes poderiam imaginar. E o Senhor chama você hoje para ser alguém que coloque sua fé em ação. Alguém que tenha uma fé prática. Alguém que seja como Tiago. Mostre-me a sua fé pelas suas obras. Me prove a sua fé pelas suas obras. Eu digo a você que o Senhor não tem preferidos para responder em relação à fé. Todos aqueles que têm fé, Ele responde. Todos aqueles que agem pela fé, Ele responde. Inúmeras pessoas agiram pela fé e Jesus respondeu, porque Jesus responde a sua fé e não a sua necessidade. Você já ouviu isso em algum lugar, líder? O Senhor responde a sua fé e não a sua necessidade. Isso é tão claro, porque quando você vê o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele fala, o que você quer? Eu quero ver. Ele fala assim, a tua fé te salvou. Vem a mulher do fluxo de sangue. Não, alguém tocou em mim porque eu senti que de mim saiu o poder. Os discípulos não estavam na mesma vibe que Jesus. Falam assim, mas Jesus, tantos aqui te apertam. Não, mas alguém me tocou diferente. Alguém tocou Jesus com fé. E dele saiu o poder. Você tem fé para tocar em Jesus? Você tem fé para extrair de Jesus virtude? Quem sabe você fale assim, meu casamento está uma desgraça. Meus filhos estão terríveis. Sabe o que falta para você, meu amigo? É tocar em Jesus com fé para resolver a sua situação. Jesus resolve o seu casamento.
Jesus ajuda você a educar o seu filho. Jesus ajuda você a ser um profissional melhor. Jesus ajuda você no caos da sua casa. Jesus ajuda você. Mas é preciso agir em fé. O nosso papel é apenas de agentes de fé. O Senhor procura pessoas que tenham fé. Não pessoas habilidosas, não pessoas talentosas, não pessoas poderosas, mas pessoas que confiem no seu poder, que confiem na sua graça, que confiem na sua capacitação, que confiem no seu amor perdoador, que confiem que Ele é capaz de resolver qualquer coisa. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você que está em pé, fechar seus olhos nesse momento e olhar para dentro de si, e ver como anda a sua fé. Como anda a sua fé? Talvez você tenha um pensamento positivo, isso não é fé. Talvez você vai numa pegada porque os outros estão fazendo, então você acredita que pode fazer. Isso também não é fé. Fé é parte de você, é a sua resposta pessoal àquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Deus já falou para você. Aquilo que o Senhor já garantiu a você pela sua palavra. O Senhor chama você que acha que tem pouca fé, diz assim: meu filho, bote essa pouca fé em ação. Ande por sua fé. Acredite em mim. Confie em mim. Eu posso fazer sim. Porque eu estou com você. Eu não te deixo. Eu não deixo você. Eu estou com você. Talvez você fale assim: Lucas, eu nunca ouvi o Senhor falar. Eu gostaria de ter uma experiência de ouvir Ele falar. Coloque a mão no seu coração de uma forma simbólica. Eu quero orar contigo, que deseja ouvir a voz de Deus, que deseja ter uma experiência de fé concreta, que deseja testemunhar de uma ação de fé, de ter uma oração respondida, um pedido atendido. Senhor Jesus, nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, do que queremos. Não queremos, Senhor, ser apenas cristãos evangélicos. Não queremos apenas ter uma vida cristã. Não queremos apenas ser um número na igreja, mas queremos ser pessoas que agem por fé, que agem com convicção naquilo que Tu és, naquilo que Tu pode fazer, naquilo que Tu diz a seu respeito. Pessoas que confiam no Teu poder, pessoas que acreditam nas Suas palavras, pessoas que descansam na Tua graça, pessoas que fazem muito mais porque não são habilidosas, mas sim que confiam no Teu agir. Queremos ser esse tipo de pessoa, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que Teus filhos aqui subam de nível, tenham experiências sobrenaturais, tenham experiências reais, tenham experiências físicas contigo, Jesus. Que a sua fé seja acrescentada, seja crescida, Senhor Jesus. Que pessoas desfrutem da graça derramada, desfrutem do sobrenatural já liberado sobre nós. Queremos isso, Senhor.
Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa música. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Vamos declarar: Deus conosco nos conduzirá.